Bem-vindos ao debate. Hoje, a gente mergulha na natureza fundamental da oração, partindo de um material que explora o seu propósito mais profundo. A questão central que guia a nossa conversa é bem direta, sim. O verdadeiro poder da oração está na capacidade de nos transformar por dentro, alinhando nosso coração à vontade divina ou a força dela se manifesta principalmente quando altera as circunstâncias e o mundo ao nosso redor. Eu argumento que a oração é, na sua essência, um caminho para a transformação interior e a comunhão com Deus. E eu vou defender que, embora a transformação interior seja um resultado, sim, muito valioso, a oração é fundamentalmente um ato de petição que busca e que espera uma intervenção divina concreta no mundo externo. Para mim, a verdadeira profundidade da oração não está em mudar o que está fora de nós, mas em remodelar quem a gente é por dentro. O material que a gente analisou, ele é bem claro ao sugerir que o propósito não é usar a oração como, sei lá, uma alavanca cósmica para conseguir o que queremos, mas sim como um diálogo íntimo para conhecer o coração de Deus. Quando as coisas não mudam, o texto não fala de ausência, sabe? Mas de um trabalho silencioso de Deus em nós. A espera, o silêncio, tudo isso vira ferramenta para o nosso amadurecimento. A oração, assim, deixa de ser uma lista de desejos e se torna um caminho de comunhão. Por isso, para mim, o maior milagre não é ver o mar se abrir, mas ver o nosso próprio coração teimoso se render. A transformação do nosso caráter é o verdadeiro prêmio. Olha, eu entendo perfeitamente essa visão, mas deixa eu trazer um outro ângulo. Eu concordo que a comunhão é vital, mas eu vejo a oração primariamente como um convite à ação divina. Se a gente limita o propósito dela só à transformação interior, a gente corre o risco de adotar uma postura passiva, quase fatalista, que contradiz a própria natureza de um pedido. Ninguém pede algo esperando que nada mude, né? Muitas vezes, a transformação interior não é o objetivo final, mas uma consequência de a gente ver o poder de Deus agindo no mundo real em resposta direta ao que pedimos. O material menciona a frustração de quem trata a oração como uma lista de pedidos. E eu argumento que essa frustração não vem do ato de pedir em si. Ela vem de uma teologia que nos ensina a não esperar uma resposta externa, tangível. Pedir por mudança não é imaturidade, é um ato de fé radical no poder de um Deus que intervém na história. É um bom contraponto. Mas vamos levar isso para um exemplo prático que o próprio material nos dá. Vamos pensar no modelo máximo de oração madura, Jesus no Getsêmani. A angústia dele é quase palpável, mas a oração culmina naquela submissão total. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Para mim, isso ensina que o objetivo final não é convencer Deus a mudar o plano, mas nos dar a força e a graça para aceitá-lo. A rendição é o ponto mais alto. Mas aí você está pulando para o final da história, não acha? A oração não começa com essa rendição. Ela começa de um lugar muito mais humano, visceral. Começa com angústia, claro. Ninguém nega a agonia daquele momento. Mas o ponto é a trajetória, a jornada espiritual que acontece ali, em tempo real. Essa transformação, sair do afasta de mim para o seja feita a tua vontade, que define o poder da oração. Exatamente, a trajetória. E essa trajetória valida o meu ponto de partida. O primeiro impulso de Jesus foi um pedido claro, direto, por uma intervenção externa. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Se pedir por uma mudança concreta fosse algo espiritualmente inferior ou, sei lá, imaturo, por que ele, sendo quem é, começaria por aí? Esse primeiro clamor legitima completamente o nosso desejo de ver as circunstâncias mudarem. Ignorar essa primeira parte é perder metade da lição do Getsêmani. É como ler só o último capítulo de um livro e achar que entendeu a trama toda. Mas o último capítulo é o que dá sentido a tudo que veio antes. A trajetória importa porque ela mostra um amadurecimento, uma elevação do desejo. A oração começa no desejo humano e termina na soberania divina. É nessa jornada que somos transformados. E isso nos leva diretamente a outro ponto crucial do material, o que significa o silêncio de Deus.
O texto o descreve não como ausência, mas como Linguagem divina de amadurecimento. uma linguagem que pode ser bem frustrante, convenhamos. Pode ser, mas a ideia é que a nossa fé é purificada na espera, como o ouro no fogo. O ainda não de Deus, segundo essa perspectiva, é uma forma de cuidado, uma preparação para o que está por vir. Ele nos ensina paciência, nos força a confiar na pessoa dele e não apenas nas soluções que ele pode dar. O silêncio nos obriga a buscar a presença, não só os presentes. Entendo a lógica de ver o silêncio como algo pedagógico, mas isso não corre um risco enorme de nos levar à passividade, à resignação. Se a gente interpretar todo o silêncio como uma lição para nos tornar mais pacientes, podemos acabar simplesmente desistindo de lutar por uma mudança. Mas não é desistir, é confiar. É uma entrega ativa, não passiva. Será? O próprio Nathaniel fala sobre a importância da persistência na oração, como a viúva persistente que não desiste de pedir justiça ao juiz. Essa persistência não é só para aprender a suportar a situação em silêncio, é para continuar buscando ativamente a mudança. Uma fé que permanece firme, como o texto descreve, é aquela que acredita que Deus pode e vai intervir, mesmo que demore. Não é uma fé que simplesmente aceita o status quo e se contenta com uma lição de caráter enquanto o sofrimento continua. A persistência implica uma expectativa real de uma ação externa. Do contrário, por que persistir pedindo a mesma coisa? Seria mais lógico mudar a oração para "me ajude a aceitar isso". Talvez a persistência seja para que nosso coração se quebre o suficiente a ponto de querermos a vontade de Deus mais do que a nossa própria resposta. A mudança que buscamos pode ser a nossa própria. E isso me lembra do exemplo de Davi no Salmo 51, também citado no material. Após o erro dele com Batseba, as consequências externas eram catastróficas, um desastre completo. Mas qual foi a oração primária dele? Ele não pediu para Deus apagar a bagunça. Porque talvez ele soubesse que era impossível. Ele estava lidando com as consequências diretas das ações dele. Exato, mas veja para onde a oração dele vai. Ele clama: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável." O material destaca isso para mostrar que a prioridade de Deus é o interior. Por quê? Porque um coração alinhado com ele muda a forma como a gente lida com todo o resto. A paz que, como diz o apóstolo Paulo, excede todo entendimento, não vem da solução do problema, ela vem da confiança em Deus apesar do problema. O problema externo expôs uma fratura interna, e foi essa fratura que Davi pediu para ser curada. Com todo respeito, mas para mim essa separação entre interno e externo é artificial. A crise do Davi era profundamente externa e concreta. Adultério, assassinato, uma crise política e familiar. A oração dele por um coração puro não aconteceu num vácuo, num retiro espiritual. Foi uma resposta direta a eventos e consequências desastrosas no mundo real. Uma coisa levou à outra. A paz que excede todo o entendimento não é um substituto para a solução do problema, mas aquilo que nos sustenta enquanto a gente espera e busca ativamente essa solução. Mas e se a solução não vier? A paz desaparece? Não, mas a natureza da fé é continuar esperando que ela venha. As duas coisas não são mutuamente excludentes. Pelo contrário, muitas vezes é a intervenção externa que catalisa e valida a transformação interna. Ver Deus agir concretamente na sua vida, mudando uma situação impossível, isso fortalece a fé de uma maneira que a mera introspecção ou aceitação passiva jamais conseguiria. Uma coisa é acreditar que Deus te dá força para carregar um peso. Outra, muito mais poderosa, é vê-lo remover esse peso. Mas o material também sugere que às vezes a situação em si não muda porque Deus tem um propósito maior para ela. Ele usa a dor como parte da missão. O texto cita o apóstolo Paulo, que fala sobre sermos consolados em nossas tribulações, para que a gente possa consolar outros com a mesma consolação. A oração, nesse contexto, conecta a nossa dor a um chamado. Deus usa cada lágrima, não necessariamente para remover a causa dela, mas para moldar um propósito. A experiência da dor, quando processada pela oração, se torna um ministério. O foco não é escapar do sofrimento, mas encontrar o propósito de Deus nele. Eu já vejo isso de uma forma completamente diferente.
A consolação que a gente recebe de Deus, muitas vezes, vem precisamente através da sua intervenção, do livramento da tribulação. É a experiência do resgate que nos capacita a consolar outros com uma esperança real de que eles também podem ser resgatados. Se Deus nunca mudasse as circunstâncias, que esperança concreta a gente poderia oferecer? Seria só, olha, Deus não vai mudar a sua situação, mas Ele vai te dar força para aguentar. Isso é consolo, mas é um consolo limitado. É o consolo da presença dele, que é o bem maior. Mas a esperança bíblica é mais robusta que isso. A dor pode ter um propósito, sim, mas o propósito da oração diante da dor é, primeiramente, pedir que ela cesse. A transformação em missão é o que Deus faz com a nossa história, muitas vezes depois que ela acontece, mas isso não anula o nosso papel de pedir ativamente pela mudança da história enquanto ela se desenrola. A fé pede pelo milagre, não apenas pela força para suportar a ausência dele. Dizer a alguém que está sofrendo que sua dor tem um propósito pode soar espiritual, mas também pode ser uma forma de invalidar o desejo legítimo dela de ser curada ou liberta daquela situação. Então, para resumir de onde eu venho, eu defendo que, embora mudanças externas possam acontecer e sejam bem-vindas, o poder mais profundo, consistente e garantido da oração está na transformação do nosso coração. Ela nos molda, nos fortalece e nos alinha com a vontade de Deus, nos dando uma paz que as circunstâncias não podem roubar. O material nos leva a concluir que o verdadeiro milagre é a rendição que nos aproxima dele, a mudança interior que nos torna mais resilientes e maduros, independentemente do que acontece ao nosso redor. Por outro lado, eu reafirmo que, sem diminuir a importância da transformação pessoal, a função primária da oração é ser um canal para a intervenção divina no mundo. A fé genuína não apenas aceita, ela pede, busca e espera ativamente por mudanças nas circunstâncias, confiando que Deus age tanto dentro de nós quanto e principalmente ao nosso redor. Orar apenas pela conformidade interna corre o risco de transformar a fé num exercício de autoajuda espiritual em vez de uma parceria dinâmica com um Deus que move montanhas, tanto as de dentro quanto as de fora. Fica claro que a oração é um diálogo complexo, um encontro delicado entre a soberania divina, que molda nosso interior, e a petição humana, que clama por ação no exterior. Exatamente. As perspectivas que a gente explorou hoje, a partir do material, nos convidam a refletir sobre esse equilíbrio tenso entre se render à vontade de Deus e persistir em buscar sua intervenção no mundo. É uma tensão que, talvez, defina a própria jornada da fé.